eu vou solicitar a gravação dessa apresentação, ok, Damião? Algum problema? Pode ser? Não, pelo contrário. Que já fica aqui, se alguém não assistir agora, a gente pode deixar disponível, né? Maravilha, maravilha. Porque eu tenho um horário aí meio apertado, às 9 horas eu estou na mesa lá do Sintergel hoje. Tranquilo. Então, de certa maneira, eu queria já começar, se fosse possível, já começar a fazer a apresentação, mas vamos aguardar um pouquinho, está faltando 2 minutos ainda, né? Não, O pessoal tranquilo. está chegando aí, Jussara, tá, Jerusa, já está por aqui. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lelinha. Um momentinho aqui. Olá, Jesus. Bom dia. Olá, Eva. Bom dia, professor. Tomar um cafezinho agora. Olá, Igor. Bem-vindos. Vai bem aqui, ó. É bom. Bom dia a Bom todos. dia, Paulo. Bom dia, Nádia. Bom dia, Oswaldo. Igor. Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia a todos. Professor Damião, o senhor viu o convite para a oficina lá no grupo? Oi. O senhor viu o convite para a oficina? Eu botei lá no grupo, mandei no seu e-mail também. A oficina de microverdes. Vi sim. Obrigado. Nada. No dia, eu acho que a gente vai conseguir fazer transmissão online. Aí, se for possível, eu aviso. Estou atento. Obrigado. Túlio, não te escutamos. Não te escutamos. Teu microfone está fechado, querido. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Seu áudio, professor Túlio, está fechado. Chay. Meu áudio está fechado. O que eu estou dizendo é o seguinte:
é que vou pedir permissão para a gente fazer uma gravação dessa aula de hoje, da aula não, da apresentação, porque eu vou deixar disponível depois, tá? Lá no nosso grupo de pesquisa, não no canal do grupo de pesquisa, e para quem não puder acompanhar no início aqui, depois pode fazer assistir em um outro momento, ok? Mas eu acho que o pessoal está chegando aqui. Guardar Tudo no que me diz respeito já está autorizado hoje, todas as próximas, as anteriores e as que virão, certo? Não precisa me perguntar mais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Mônica, Thalita, Bom dia. Eliette. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Eliette. Fabiane chegando. O pessoal está chegando. Está chegando o quórum. Bom dia, professor. O frio está empatando a gente a levantar. É mesmo, mano? Aqui em Valência está muito frio. É sério? Eliette, eu cheguei, foi agora daí. Aqui tá frio, não tá, Fábio? Menina, o ferro estava frio, eu cheguei aqui toda fungada. Mas vamos Ave que Maria, gente. Eu tô de capote aí, como eu tô aqui, ó. Olha, rapaz. Alana, Bom dia, Marcelo. Fábio. Como foi a viagem? Foi boa. Estava lotado? Bom dia, meu bem. Parabéns, Assim, Fabiane. o senhor também estava viajando, né? Fez boa viagem. Tá. Eu estou viajando ainda, eu vou viajar sexta-feira de novo. Mas foi bom lá. Estava frio também, viu? Você estava onde, professor? Eu fui lá em Montevidéu. Foi ali em Montevidéu. Atravessou a rua. Eu atravessei a rua. E ali Se brincar, rapidinho eu voltei. Se brincar, é mais rápido ir para Montevidéu do que ir para Arembepe 6 da tarde. Eu vou ser melhor. É mais fácil para Montevidéu do que para Cajazeiras. Pode ter certeza. Não É fica. complexidade. Isso Bom é dia, complexidade. Que é isso, Eliette? Que é isso, Eliette? Não, nada contra Cajazeira Cajazeiras. fobia, é? Não, nada contra Cajazeiras, mas velho chega em Cajazeiras, de onde vocês estejam, em Salvador, Jesus amado. Tem umas regiões que são bem pesadas. Cajazeira, você vai em Montevidéu Vai e volta, chegar e você chega lá. difícil. Não consegue chegar. Não, você vai em Montevidéu e volta, não consegue chegar em Cajazeiras. Não consegue. Montevidéu é tranquilo. Tá tendo até voo direto de Salvador agora. Vai abrir um campus do IFBA lá em Cajazeiras. Aí o pessoal estava brincando que só vai trabalhar em Cajazeiras, no campus de Cajazeiras quem mora em Cajazeiras, porque quem mora fora de Cajazeiras não tem como chegar lá. Não vai pegar atrasado todo dia. Não. Só vai trabalhar em Cajazeiras quem mora em Fizeram uma Cajazeiras. ligação, Eliette, com Não a entendi. paralela? Não entendi. Não fizeram uma ligação com a paralela? Eu acho que sim, mas eu não sei como é que chega lá, não. Vou mentir. Eu também não, nunca fui. 29 de março, né? Isso tem agora 29 de março. É bem 29 mais de rápido março, chegar. isso mesmo. Ali é uma complexidade. Se você se perder ali, você não tem uma viva alma para te salvar. Verdade. Ok, então a gente pode dar início aqui? Podemos, acho que sim. Podemos. Podemos. Então, bom dia a todos e a todas. Só lembrando aí, quem chegou depois um pouco, nós estamos gravando essa aula, tá? Não a aula, mas a apresentação, para a gente deixar aí disponível depois no canal lá do Cognossérie, que é o grupo de pesquisa da gente. A gente vai deixar disponível lá para quem quiser depois assistir, tá? Túlio, Oi, posso o comercial aí do livro? qual livro? O seu. Ainda está no prelo, a gente vai estar fazendo... concluir agora a escrita do livro de análise de emergência de conceitos, da metodologia. Estava aguardando somente o prefácio de Dante Galef. Ele fez de forma bastante... daquela forma que Dante sempre faz, né? Muito humana, muito afetiva. Ficou muito legal o prefácio dele. E aí nós vamos, nesse segundo semestre, batalhar para publicar logo, para que vocês tenham essa referência aí.
para sair lá da referência da minha tese de 2012, porque de 2012 para cá, a análise de emergência de conceito já tomou um outro corpo, né? É o que acontece quando a gente começa a utilizar as metodologias. Então, hoje a gente já tem uma concepção bem mais robusta da análise de emergência de conceitos, e eu espero que esse livro sirva aí para vocês depois, nas modelagens, sistemas complexos, aí, nas estruturas de rede, né, que é justamente nessa perspectiva da análise de emergência de conceito, é uma metodologia de análise cognitiva. Né? Então, lá no livro tem toda a explicação direitinho, que na tese ainda está muito en passant, né? No livro a gente traz de uma forma mais aprofundada as questões das fases, da metodologia, e traz um estudo de caso, que é justamente a convergência dos trabalhos desenvolvidos nas linhas do GESTEC aqui, com as emendas dessas linhas. Né? Se está convergindo ou não, a gente faz uma análise cognitiva, a segunda parte do livro é a aplicação mesmo. Ok, mas sem mais delongas aqui, eu vou dando bom dia para todos e todas aqui que já estão presentes na aula, né? E vamos trabalhar um pouco hoje a questão da complexidade, né? Das características da complexidade. E em desdobramento tem também a complexidade na perspectiva social. Daniel, será que dá para a gente fazer hoje somente as características e na próxima aula a gente fazer essa parte dentro do âmbito da concepção de sistemas sociais? Podemos fazer dessa forma? Acho que sim, até porque você está com o limite da agenda, né? E assim que você terminar hoje, a gente continua as apresentações. Nós temos 2 grupos para hoje já, que ficaram, na verdade, da aula passada. E a gente vai mesclando essa metodologia e vai avançando. E na semana que vem vai concluindo. Beleza? Para mim, agora, mantendo gravado é importante, viu? Eu acho que... eu vou manter gravado. Deixo gravado, deixo o link para quem não assistir agora, tem a possibilidade de ver depois. Ok? Então, gente, retomando aqui as nossas discussões, a gente vai entender um pouco por que a gente começa nosso curso lá com a questão do universo inflacionário, né? Que se desdobra em uma singularidade de comportamento imerso em um comportamento entrópico, onde nós estamos imersos, né? Hoje isso já não é mais palavra feia, nem estranheza para todos aqui, todo mundo já sabe a perspectiva de entropia, já tem a vivência desse conceito, do universo inflacionário, da entropia, né? Dos sistemas que são irreversíveis, de uma constituição de mundo que nos coloca em um deslocamento de uma visão preditiva para uma visão complexa, né? De um deslocamento de uma linearidade para uma não linearidade, né? Nesses comportamentos sistêmicos, né? E a gente já percebe hoje a linearidade como uma estrutura que está dentro desses sistemas complexos que muitas vezes emergem de maneira linear, né, de comportamento preditivo, a depender de como a gente está constituindo nossa visada nos sistemas, né? Então, trazendo esse pano de fundo, as modelagens... Bom dia, professores, bom dia, colegas. Bom dia, Ana. Trazendo como pano de fundo e o desdobramento disso com as modelagens que estão sendo estudadas, né, com a estrutura de modelagem que também o Incaran já está tratando, a gente vai trazer hoje os conceitos dessas características, sistemas complexos, né, para que a gente tenha um exercício final nessa aula de hoje, que é reconhecer essas características no âmbito das pesquisas de vocês. Tá ok? Então,
Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. Então, o que é complexidade? Né? Essa questão é interessante, porque a gente tem uma tendência muito forte de articular o conceito de complexidade com complicado, com uma coisa que é complicada, né? E o complicado é que faz dicotomia com o simples, né? Então, a simplicidade, a complicação e a complexidade, elas coexistem, né? Então, a gente não pode dizer que uma coisa é complexa quando a coisa é complicada, ou que a coisa é simples porque não é complexo, né? Então, porque a gente vai perceber que nessa concepção de simplicidade, a gente tem a ideia de que você tem poucos elementos articulados naquele âmbito investigativo. Esses elementos podem ser objetos ou eventos, né, que a gente está observando. Quando você tem poucos elementos, é de fácil entendimento, né? Isso é a nossa ideia do que é simplicidade, né? Ao mesmo tempo, nós temos a ideia de complicação. Ai, meu Deus do céu, a coisa está muito complicada, são muitas coisas que a gente está envolvido, e essas muitas coisas me dá a sensação de previsibilidade dentro de uma visão linear. Então, é complicado, mas não é complexo. Ou é complicado e é complexo. Qual é a diferença dessas dissociações? É porque nas estruturas de senso comum, ou muitas vezes de como a gente interpreta os sistemas, nós damos foco, muitas vezes, aos elementos, às partes, ao evento e ao objeto, ou evento ou objeto, a depender do tipo de visada que você está dando àquele objeto de pesquisa seu. Né? Pode ser evento, ou pode ser objetos mesmo, né? Físicos, né? Estruturados. Bem, porque nessa concepção de simplicidade e complicação, o foco que nós damos são nesses elementos. Muitas vezes, quando a gente faz um movimento de entender as conexões entre os elementos, a gente se desloca dessa perspectiva de simplicidade e complicação para uma concepção de complexidade. Então, o primeiro movimento que a gente tem que ter em um sistema complexo é dar atenção às relações, às conexões, às ligações, às interações entre esses objetos ou eventos, né? Então, como é que se dá a relação entre os objetos e eventos? Então, essa complexidade ela emerge justamente de muitas partes ou das partes interconectadas. Essas interconexões fazem emergir estados de conexões entre essas partes. Então, quando a gente se desloca de uma interpretação linear para uma interpretação não linear, nós temos que dar vazão a essa nossa percepção. A percepção não está somente nos elementos que compõem aquele sistema, mas sim como esses elementos interagem uns com os outros, como eles estão interconectados, como é que eles estão emaranhados, né? Então, eu costumo dizer que nós não somos uma unidade primária. Nós temos nossas estruturas unitárias, ontológicas, mas que nós nos constituímos socialmente. Então,
nós nos constituímos em relação ao outro, nas nossas conexões. Então, de certa maneira, o sujeito social é um sujeito complexo, porque toda a definição de nossas tomadas de decisões e predileções nos nossos sistemas de convívio se dá através das nossas conexões uns com os outros, né? Carregando em si as nossas características multidiferenciais, que também são constituídas a partir da relação de uns com os outros, né? Então, simplicidade e complicação pode emergir dentro da complexidade. Então, a complexidade, ela não é algo que é antagônico à simplicidade ou à complicação. Nós podemos ter sistemas complexos bastante simples e podemos ter sistemas complexos bastante complicados, né? Então, o que a gente sabe é que quando a gente se desloca dessa concepção de dar foco somente aos elementos do sistema e fazer esse deslocamento de foco para as conexões dos elementos, a gente começa a perceber esse comportamento complexo, né? Agora aqui vamos passar. Onde é que eu estou aqui? Exemplos aqui que a gente traga, exemplos simples, né? De sistemas complexos. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, pode. Como eles se interagem? Eu achei fantástica a sua colocação. Quer dizer que podem ter sistemas complexos em um ambiente simples, de uma forma simplificada, e sistemas complexos mais pesados, né? Aí eu queria saber o seguinte, essa questão do sistema complexo, desse conceito, como eles se interagem, se relacionam com o interno, com o externo, com a objetividade e a subjetividade? Esse é o grande caminhar da pesquisa, né? Quando você enfoca a sua pesquisa e diz que você vai trabalhar fora da linearidade, fora da predição, você vai ter que compreender essas conexões. Então, essa pergunta que você está me fazendo é justamente o que você vai ter que compreender nas conexões entre os sujeitos ou elementos que compõem o seu sistema de observação. Você que vai me dar essa resposta. O quão é complicado, ou descomplicado, ou simples, ou mais complicado, essas interações. E essas interações, você vai ver que nós temos características que dão a capacidade de você perceber a natureza dessas relações. Daqui a pouco a gente vai conseguir entender isso, tá? Não sei se respondi você, Mônica, mas assim, o que não, a gente não tem, a gente se afasta de um juízo de valor preditivo para conseguir entender as relações entre as partes. A gente sai de uma análise quantitativa ou qualitativa para uma análise topológica da forma, de como aquilo se dá. E nesse desdobramento da análise topológica, existem elementos quantitativos e existem elementos qualitativos que compõem essa topologia de articulação entre esses elementos, tá? Então, a gente se afasta um pouco dessa predição quantitativa ou qualitativa e a gente percebe mais o fazer, a forma como se dá essas relações. E dentro da percepção do fazer, dessa forma de relações, é que a gente vai fazer emergir tanto características quantitativas quanto qualitativas, né? Porque um quantitativo sem qualidade não é pesquisa. Então, eu fico muito perturbado quando a gente faz pesquisa e fala, qual é a natureza dessa pesquisa? Ela é quantitativa ou qualitativa? Em sistemas sociais, mesmo as quantidades, elas têm qualidade.
elas são interpretadas qualitativamente. É diferente de eu estar trabalhando em um objeto matemático, essencialmente da mecânica estatística, né, ou de alguma área essencialmente quantitativa. Na sociedade, nos sistemas de ciências sociais, né, nas nossas pesquisas de ciências sociais, em sistemas sociais, né, claro que toda a quantidade reverbera em um movimento qualitativo, né, senão ele não faz sentido, aquela quantidade não faz sentido. Né? Obrigado. Então, voltando aqui para os exemplos, nós temos aqui exemplos na natureza, por exemplo, o ecossistema. Né? O ecossistema ele tem macroestruturas, essas macroestruturas de auto-organização vão instituindo toda uma coexistência do mundo animal, vegetal, né, de toda a vida no planeta, vamos dizer assim, é constituída por ecossistemas macro, de células macrosistemas, que vão se desdobrando em sistemas menores até chegar a microsistemas, até a gente chegar na estrutura do DNA. Vamos pensar assim, né? Mas que essa concepção daquele DNA, daquela mitocôndriazinha, que gerou aquela energia, que deu possibilidade de uma organização celular, de uma articulação entre todos aqueles elementos celulares que compõem uma célula, e essa célula se constituiu em célula vegetal, célula animal, células tronco, né, que vão estruturando toda uma concepção complexa de estruturação. Né? Então, você tem como ver isso de auto-organização do macro para o micro, e também tem a condição de ver essa auto-organização do micro para o macro. Né? Ou em um movimento entrópico, onde você se afasta do ponto de energia máximo e vai perdendo essa capacidade de auto-organização até chegar a uma entropia máxima, onde não há mais organização, e podemos ver os ecossistemas neg-entrópicos, que nascem de uma estruturação, como é que se diz, altamente organizada, e que quando você vai mergulhando nos seus níveis mais basilares, você vai perdendo essa capacidade de organização. Né? Então, o ecossistema é um grande exemplo, né, de sistemas complexos. Dentro do ecossistema, as organizações das colmeias de abelha, por exemplo, né, aquele modelo hexagonal tão bonitinho, tão bem feito, milimetricamente constituído das abelhas, né, eu fico imaginando, meu Deus, que fractalidade linda, né? Você vê aquela auto-organização estruturada ali, que reverbera até na própria organização deles, né? Dentro da colmeia, né? Você tem a abelha rainha, você tem os operários, você tem os zangões, né? Você tem tudo tem uma estrutura ali de auto-organização, né? Então, a natureza é carregada de exemplos de sistemas complexos, né? Na sociedade, nós temos as redes sociais aqui, para além das redes sociais digitais, viu, gente? Redes sociais aqui são as auto-organizações sociais mesmo, né? Que se organizam através de predileções, né? De duplas contingências. Nós vamos ver isso quando trabalhar com Niklas Luhmann. Então, como essas estruturas de redes sociais, elas não têm um ponto central e dali sai toda a organização. Não, a organização se dá através de uma auto-organização de células, né? De estruturas menores que vão se auto-organizando e vão estratificando e estruturando a sociedade, né? Através de predileções, né? De escolhas que o sujeito social faz, né? E a gente vai se auto-organizando a partir dessa concepção. Né? O trânsito urbano, né? O trânsito urbano tem fluxos ali que já são definidos pelas vias, tal, mas
uma modificação numa via, um acidente de uma moto no carro, na paralela, meio-dia, 7 horas da manhã, né? Então, reestrutura, aumenta a dinâmica de movimentação, né? Desorganiza, né? Traz um estado crítico de organização para depois ir se autorregulando, né? Na tecnologia, nós temos as redes de computadores, que hoje em dia, através dos protocolos de comunicação, arquiteturas de diferentes máquinas conseguem se falar, né, se comunicar, né, através desses protocolos, né? Esses protocolos não são recentes, as redes começam dentro de uma estrutura de várias camadas, né, até chegar a essa camada de comunicação que nos dá essa complexidade, né, desse sistema de auto-organização em rede de computadores, onde você tem os hubs, né, onde você tem as periferias das redes, né, tudo isso reverbera até de maneira fractal nas redes sociais digitais, né, que reverbera esse comportamento desses protocolos de comunicação. Protocolos de comunicação que eu falo aqui, quando você vai colocar um site na internet aqui, você tem um HTTPS, né, que é um protocolo de hipertexto. Quando você envia um e-mail, você está usando o protocolo SMTP, de Send Message, né? Quando você recebe um e-mail, você está usando um protocolo POP3, que é um protocolo de recebimento de mensagens, né? Quando você se loga na internet, você tem um IP, uma identidade de protocolo sua, ali um domínio. Então, toda essa auto-organização de estruturação de identidade, fluxo e camadas comunicativas, a internet é um grande exemplo de um sistema complexo, né? Vamos em frente aqui. Ok, aqui chegou realmente nessas características que são importantes para quem vai trabalhar com modelagem, que já está fazendo com o Damião ali as modelagens, né, está fazendo com o Caran essas modelagens, as emergências topológicas das redes, né? O que é isso? Dentro dos órgãos, se você está tratando o seu sistema como um sistema complexo, diga, Jefferson, pode dizer rapidamente. Rapidinho, realizando os exercícios, principalmente com essa intenção de modelagem, eu fiquei muito com a sensação de estar fazendo já a própria análise. Aí meu receio é eu estar antecipando uma etapa que eu faria, sei lá, no final da tese, algo do tipo, se a gente for pensar numa cronologia. Não se preocupe com isso, não tenha receio disso, não. Esse é o caminhar investigativo, onde essas coisas se articulam mesmo. Não existe uma... Tirem essa ideia de progresso, a ideia de ordem e progresso. Vou fazer isso primeiro para depois fazer isso, né? Tira essa faixa, ordem e progresso da bandeira, porque não é por aí. As coisas acontecem dessa maneira aqui. As características dos sistemas complexos traz justamente isso, Jefferson, que está trazendo. Eu trouxe aqui de maneira didática, mas essas coisas coexistem, tá? Em um sistema complexo, a emergência, a auto-organização, a não linearidade e a retroalimentação estão sempre presentes, porque nós estamos dentro de uma dinâmica. Não existe um estado estático, existem sucessões de estados, tá? Então, o que é essa emergência? A emergência é você estar dentro de um sistema onde sempre estão emergindo estados de permanência desse sistema. Então, nós vivemos em um mundo que não é contínuo. O nosso mundo é um mundo quantizado. Interessante isso, né? Nós vivemos em um mundo em que nós nos constituímos de maneira em estados sequenciais,
em estados onde um estado dá origem a outro estado, e a gente pensa que o mundo ele é totalmente linear, que eu consigo daqui prever um movimento daqui a tanto tempo. O próprio tempo nosso não é um tempo entrópico, é um tempo linear, cartesiano, clássico, né? Contado em relógio. 1, 2, 3, 1 segundo, que dá origem a 1 minuto, que dá origem à hora, dá origem ao dia, ao ano, porque nós vivemos em um mundo cíclico, onde tem dia e noite, onde as coisas se repetem. Então, nós temos a ideia de um tempo contínuo, mas nós vivemos em emergência. Em emergência. É por isso que, de uma hora para outra, as coisas mudam. Tipo o negócio lá da Band, né? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Em uma função de estado para outra, tudo pode mudar. Então, nós vivemos em estado de emergência, tá? Comportamento é inesperado sempre. Nós estamos sempre emergindo em um estado que é composto de uma configuração anterior, de um estado anterior. Ora, o que é que não deixa essa estrutura se diluir? A auto-organização. Essa auto-organização é a nossa vontade de manter o sistema com identidade e vizinhança. Um sistema, ele tem que ser identificado por outros sistemas. E ele tem que ter vizinhança com outros sistemas. Então, essa auto-organização, ela não tem um controle central, ela não tem nenhum ponto único que dali sai todo o controle do sistema, né? Isso é uma ideia que colocar na cabeça da gente, né? Nós estamos no programa ao nome do nosso programa, Difusão do Conhecimento. Esse nome difusão nos dá essa ideia de você ter um centro e dali vai e se difunde tudo por ali. Então, vamos começar a pensar em difusão em espaços complexos, aonde se difunde a partir de regiões dos sistemas privilegiados. E privilegiados por quem? Por nós, porque a gente predileta, porque a gente escolhe. E quando a gente escolhe o lugar social que nós nos colocamos. E quando a gente escolhe esse lugar social, a gente autorregula esse lugar social. E se autoconstitui a partir daquele lugar social e carrega em si, em nós mesmos, as características do todo desse lugar social. E o lugar social carrega as características dos indivíduos que o compõem, né? Então, isso é a autorregulação. Mas esse lugar social, ele é estático? Não. Ele é instituído por emergências de estados. Então, quando a gente vai olhar algo socialmente, o seu objeto, quando você olha aquele estado. Quando você olhar de novo, não é mais aquele estado. Por isso que você não está mais falando dos elementos. O que constitui uma temporalidade maior entre os estados são as conexões entre esses elementos. Então, por isso que é muito mais importante a gente perceber como esses elementos se constituem, como eles se relacionam, do que a natureza de um elemento específico. Porque ele emerge de maneira diferente a cada olhar que se dá para ele. Lá na física quântica, a gente chama isso do problema da medida. Quando você olha para algo, o olhar que você está fazendo, você já está mudando, modificando a natureza do que você está medindo. Né? Então, vamos ter essa concepção de que vivemos em emergências de estado, e essas emergências são autorreguladas pelo comportamento das conexões desse sistema, que faz aumentar ou diminuir a não linearidade do sistema ou a capacidade de criticalidade.
né, do sistema. Essa criticalidade é justamente o caminhar para a catástrofe. A catástrofe, que não veja como coisa catastrófica, como uma tempestade que derrubou tudo e acabou com tudo. Nós vivemos dentro de microcatástrofes, tá? Ou seja, a gente destrói um estado para entrar em um outro estado de permanência. E esse outro estado de permanência, ele se constitui até a próxima catástrofe, né? Então, nós vivemos dentro de uma estrutura emergente, essa emergência é que nos dá a vida, por isso que nós temos a capacidade de auto-organização, porque estamos dentro de uma concepção entrópica que nos dá essa possibilidade, né? Agora, nesse mundo não preditivo, nós temos que conviver com a não linearidade. Essa não linearidade é a incapacidade de você prever com assertividade, com certeza, o próximo estado. A gente não tem essa previsão dessa concepção do novo, da nova emergência, né? Então, pequenas causas pequenas nas relações internas do sistema pode causar grandes efeitos. E, ao contrário, também, você é um grande pesquisador social que fala assim, não é com essa lei agora aqui, com esse projeto político, nós vamos estruturar aqui na sociedade e vamos ter um grande efeito aí na modificação da educação, da saúde, e aí você faz aquele projeto, estrutura tudo, e quando você vai ver, a modificação foi mínima. Então, nem sempre grandes causas causam grandes efeitos, e nem sempre pequenas causas causam pequenos efeitos. Então, grandes causas podem causar pequenos efeitos, e pequenas causas podem causar grandes efeitos, né? Porque a gente não tem essa preditividade nessa concepção de Estado. Ora, além disso, né, nessa emergência e auto-organização, essa emergência e auto-organização se dá de uma maneira não linear, onde as variações de estado anterior causam um efeito para um novo estado, seja ele grande ou não. Isso é retroalimentado através de, olhe bem, não é interações, tire o N, é interações, certo? As interações, elas são a capacidade de que um estado carrega como entrada a saída do estado anterior. Ou seja, vamos pensar assim, eu tenho uma variável dentro do meu estado que ele tem um valor inicial igual ao valor final do estado anterior, né? Então, a gente tem essa... Lá nas linguagens de programação, a gente usa muito interação, quando a gente quer contar ou quando a gente quer acumular valores quantitativos. Por exemplo, se eu tenho uma variável C, e essa variável eu quero contar, eu quero guardar nela o número de vezes que eu estou fazendo uma determinada coisa. Então, eu começo essa variável com valor 0. E eu falo que essa variável C é igual a ela mesmo mais 1. Quando eu falo que uma variável é igual a ela mesma, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma iteração. Mas isso não se dá somente com variáveis quantitativas, não. Tá? Variáveis sociais, variáveis qualitativas, nós temos também a capacidade de ter iterações. Mas é só um exemplo simples. Então, eu tenho uma variável que começa com 0, mas ela é igual a ela mais 1. Se o estado inicial dela é 0, e eu somo mais 1 a ela, ela vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 1. Né? Então, o próximo estado vai ser ela mais 1. 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente. Né? Então, a quantidade, o que fica aqui nas iterações é que as variáveis dinâmicas que compõem um estado de emergência carrega sempre no seu final de estado os valores iniciais do próximo estado. Sempre assim. Então, o mundo dessas retroalimentações, elas são iterativas. Diga, Carolina.
Professor, à medida do tempo que eu estava lendo, né, e fazendo os trabalhos, assim, eu sempre que eu estou olhando, às vezes até dou uma risadinha, porque eu estou vendo a escola como um sistema complexo, né? E eu estou vendo essa questão da não linearidade, pequenas causas, grandes efeitos. Como eu trabalho com a temática da educação empreendedora, é muito disso. A gente tem pequenas causas, ou seja, algumas coisas que você faz em sala de aula, mas não só educação empreendedora, que você não vai nem estar aqui para ver os grandes efeitos, porque o aluno, às vezes, só vai pegar aquele insight, só vai fazer sentido para ele daqui a 10 anos, quem sabe. Você não está mais lá para saber, né? E a nossa dificuldade nesse sentido de fazer a retroalimentação, que são esses ciclos de feedback, com relação a isso. Tá? E isso acaba, às vezes, frustrando ou dificultando. Mas aí, Carolina, uma coisa que a gente tem que ter ideia. As retroalimentações, elas existem, você queira ou não. Sim, mas tem não é você que define a retroalimentação, ela é emergente no estado lá do que já está colocado. Por isso que é importante, nas relações, você identificar essas características nas relações. Porque você não vai instituir uma retroalimentação, porque ela emerge de um comportamento como um todo. Porque aí a gente começa a ter um pensamento linear para resolver um problema complexo. Você entendeu? A gente tem que entender que essas relações, elas carregam em si umas características que são muito inerentes a cada ambiente onde a gente está inserido. Uma escola não é igual à outra, né? Então, quando a gente faz um currículo para uma escola, um currículo de formação básica para uma escola, e aplica esse currículo de uma maneira universal, nós estamos, de certa maneira, tensionando emergências adaptativas, como a gente vai ver na próxima aula, a questão dos sistemas adaptativos complexos, né? Então, essa retroalimentação, você não vai conseguir dar conta dela, você vai conseguir dar conta de entendê-la, né? E talvez constituir processos de construção, difusão e socialização do conhecimento, ou seja, análise cognitiva, para constituir um olhar propositivo para aquilo que você está fazendo, né? Porque a intervenção em si é muito difícil, que é uma intervenção linear para um problema, como você já identificou, complexo, né? Esse é o caminhar, mas isso não deixa a gente angustiado, eu acho que deixa até aliviado, porque nós estamos constituindo dentro de uma realidade próxima do que dentro de uma modelagem próxima do que é a realidade, né? Por isso que as modelagens são importantes nesse momento, a gente ter essa perspectiva mais topológica da forma, e não das variáveis extensivas e intensivas, e sim como elas se relacionam, né? É importante, é uma visada, né? É uma proposição diferente, né? Estou trazendo aqui as definições, né? Eu já falei mais ou menos sobre isso aqui, né? A emergência é um fenômeno em que o comportamento ou propriedades inesperadas surgem das interações entre as partes de um sistema, né? Esses comportamentos não podem ser previstos a partir das características das partes individuais. É por isso que não tem como a gente estudar os elementos individualmente e achar que, estudando os sujeitos, os elementos, a gente vai ter a compreensão desse todo social, desse todo, né, desse sistema complexo como um todo, porque a concepção está esse entendimento ou essa compreensão da forma está nas relações, e não somente nesses elementos, né? Então, aqui nas colmeias de abelha, nenhuma abelha individual decide o formato da colmeia, ou a organização interna, mas as interações coletivas criam estruturas bem organizadas. Agora, ele não sabe por quê. As coisas emergem, né? Muitas vezes essa auto-organização, ela é tão complexa de entendimento linear que a gente só percebe a forma, né? E o porquê da forma é um grande mistério, né? Como é que elas conseguem fazer? Se você for ver, a engenharia, ela usa
os modelos de colmeia, né? A arquitetura usa os modelos de colmeia. Muitas estruturas da engenharia vêm dessas estruturas de alta-forma e de emergência natural, da natureza, né? Os formigueiros, né? As formigas encontram o caminho mais curto para a comida por meio de feromônios, um comportamento emergente da comunicação entre as partes. Aqui, nos dois exemplos, ele traz a questão das interações, né, das relações entre os elementos, e também a comunicação. Dentro da sociedade, né, dentro da sociedade humana, né, nós temos essa como estruturante a linguagem e a comunicação, que nos dá essa possibilidade da auto-organização, né? Uma aplicação aqui no design de sistemas distribuídos lá da computação, como redes de computadores, onde o funcionamento eficiente surge da interação entre computadores simples, né? Você tem estruturas computacionais simples, que vão dando, através das camadas, vão dando robustez, relações entre essas estruturas simples, que vão se tornando mais complexas e vão dando uma autoforma para esses sistemas distribuídos, né? É bem interessante como isso reverbera bem nesses designs computacionais. A automatização aqui, né, já discutimos ali atrás, anteriormente, mas só de uma maneira mais formal. Sistemas complexos, muitas vezes, não possuem um controlador central, né? Em vez disso, suas partes se organizam sozinhas, formando padrões, estruturas ou comportamentos coordenados. Na sociedade, isso é bem evidente através da dupla contingência, das predileções humanas, das nossas escolhas. Então, a sociedade ela é articulada a partir dos nossos posicionamentos sociais, das nossas formações multireferenciais enquanto ser ontologicamente colocado, mas que convive socialmente. Então, as nossas decisões é o que constitui a autoforma, a auto-organização social, né? E aí eu trago aqui, interessante, daqui a pouco eu dou a palavra, viu, Rebeca? Só um momentinho aqui. Os exemplos, né? Eu acho que eu deixei com vocês um livro do vencedor do Prêmio Nobel de Física, que ele fala sobre a natureza dos sistemas complexos, ou a beleza dos sistemas complexos. Se não tiver, eu passo para vocês depois, eu acho que eu já passei. E ele estuda justamente os estorninhos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet as nuvens de estorninhos, né? Eles são nuvens de pássaros que, de repente, estão voando de uma determinada forma e, de repente, eles se modificam, a forma, aquela topologicamente se modifica, e eles vão criando imagens maravilhosas, né? No céu, com aquela nuvem. E ali não tem a liderança de um estorninho só, né? Aquilo ali é uma auto-organização em que não há uma predileção de um estorninho para o outro, e sim a relação entre eles. Quando a gente vai estudar esse livro, esse físico lá, ele descobre essas relações, como é que eles fazem para fazer aquelas imagens e os movimentos altamente sincronizados. Os cardumes também de peixe, para eles, os peixes pequenos, quando eles são atacados por tubarões, muitas vezes por baleias, né? Eles fazem isso, eles criam um corpo enorme e tem esse movimento para se proteger, né, do predador. Tem vários vídeos também bem interessantes sobre esses movimentos dos cardumes, né? As bolhas econômicas também é outra estrutura de auto-organização, né? Decisões financeiras, até se você tem um único investidor muito forte naquele campo econômico, se ele toma uma decisão, toda a bolha econômica em torno daquele hábito, daquele investidor, faz com que criem tendências coletivas, né, como a inflação ou bolhas de mercado. Isso é muito comum também, né? Na aplicação, né, a modelagem, aí é o que Damião está trazendo, é o que Karen está trazendo, as modelagens de mercados financeiros,
ou modelagens de redes, né? Para entender como esses padrões surgem sem liderança explícita. Então, se sua escola é um sistema complexo, vamos entendê-la enquanto rede, para a gente entender essas conexões, né? Onde é que estão as predileções, as regiões onde acumulam mais conexões, as que estão mais na periferia da rede, né? Para a gente entender a topologia dessa rede e entender essas conexões, né? É uma outra maneira da gente fazer estudo científico, né? A não linearidade, né? Então, pequenas alterações em um elemento ou variável do sistema podem ter impactos desproporcionais. Esse efeito é comum em sistemas complexos devido às interdependências entre as partes. Então, é um sistema onde tudo é conectado, está tudo conectivamente estruturado. Se você mexe em determinada parte, aquilo pode trazer uma modificação drástica ou não para o sistema, né? Aí ele traz aqui os exemplos, né? Uma pequena mudança na temperatura do oceano pode desencadear eventos climáticos extremos, como furacões, né? E aí tem o atrator de Lorentz, né? O atrator de Lorentz, que é um fractal famoso, nasce justamente do estudo de células climáticas, né? É bem interessante. Na minha tese, eu trabalho com o atrator de Lorentz, justamente para perceber o currículo como um elemento, um sistema complexo. Então, no trânsito, um carro freado em uma rodovia pode causar um engarrafamento que afeta centenas de motoristas. Eu vou deixar aqui no final da apresentação o linkzinho para um simulador de trânsito. Aí vocês vão brincar com ele, colocar um sinal, ou parar um carro, ou criar um novo fluxo para vocês verem como é que o trânsito reage a essas modificações. É bem interessante para vocês verem na prática a não linearidade, né? A aplicação de estudo de impacto ambiental e planejamento urbano, onde mudanças sutis precisam ser avaliadas com cuidado. Quando eu vejo essa aplicação aqui, eu só lembro da frente da rodoviária. A rodoviária da gente, Salvador. Ela tem uma volta que dá por cima, o retorno que vem, e aí você tem outra que vem da paralela, e fizeram agora um retorno lá na frente, todo bonito, que sai ali na frente da aerovia, do Corpo de Bombeiro, ali, mas deixaram o atalhinho, o cara que vem da rodoviária entrar para o Iguatemi. Então, ou seja, a complexidade, né, vai ter aí um aumento do estado, principalmente do estado crítico, né, principalmente nos horários de pico. Eu fui pensando, gente, será que esse povo não estudou sistemas complexos, né? Esse pessoal da engenharia de trânsito, né? Porque é interessante como fazem as coisas, mas deixam os atalhinhos. Quando eles deixam os atalhinhos, aí a complexidade continua alta, não tem como mudar, né? Mas é só porque eu sempre lembro disso quando vejo esse exemplo. E é isso. E a retroalimentação são as iterações, né? Os sistemas complexos frequentemente possuem ciclos de retroalimentação. As saídas, olha aqui que eu estava falando, as saídas do sistema retornam como entradas, influenciando o comportamento futuro. Então, dentro dos seus sistemas complexos, né? O que é capaz de levar características de um estado para outro estado, né? Quais são as variáveis dinâmicas que estão ali dentro, nas relações entre os sujeitos daquele sistema que você está observando, que é capaz de levar as características de um estado para um outro estado de emergência, né? E aí existem dois tipos de interações. Olha aí, está vendo que não tem um N, né? É interação mesmo, tá? Tem a interação positiva, que é aquela que amplifica mudanças no sistema, e tem a interação negativa, que é a que faz baixar a dinâmica do sistema. Não é retornar, porque nenhum sistema desse é reversível, viu, gente? Sistema complexo, você saiu de um estado para outro, você não retorna mais para o estado anterior nunca.
tá? Então, naquela época de pandemia, quando eu vi aquele negócio do novo real, do novo não sei o quê, eu falava, gente, meu Deus do céu, não existe novo nem velho, é um estado de emergência que é constituído a partir de uma grande catástrofe mundial que está reverberando em estados sucessivos até hoje na gente. Né? A gente sente os efeitos desses estados sucessivos que estão sendo ainda emergentes, né? E com uma grande amplificação positiva. Né? Então, como exemplos aqui, ele traz aqui o gelo polar derretendo, diminui a reflexão da luz solar, né? Aquecendo mais o planeta, o que acelera o derretimento. Então, quanto menor essa calota polar, esse gelo polar, que funciona como um espelho de reflexão, a gente faz com que essa luz seja assimilada pelo planeta, aumentando aí o aquecimento e diminuindo ainda mais a calota polar. Então, essa é uma retroalimentação positiva. E a retroalimentação negativa, por exemplo, em um ecossistema, o aumento da população de predadores reduz o número de presas, o que posteriormente reduz a população de predadores, equilibrando o sistema. Ou seja, você tem os predadores, quando você aumenta o número de presas, né, os predadores vão aumentar sua população, mas vai reduzir novamente o número de presas, e aí aqueles predadores vão entrar em entropia máxima, né? E aí cai novamente para um equilíbrio do sistema. Então, geralmente, as interações negativas, elas buscam tornar a dinâmica do sistema complexo mais baixa. E as interações positivas buscam levar a dinâmica do sistema, elevar essa dinâmica do sistema, né? E aí as aplicações são as modelagens mesmo, né? Modelagem climática, engenharia de controle, né? Os termostatos, que têm esse comportamento de uma curva assíntota, que chega a um ponto que ele desliga ou liga, né? Aí, semicondutores, né? E na vida da sociedade, os fenômenos que fazem com que a gente aumente ou diminua a estabilidade dos sistemas complexos sociais, né? Então, essas interações são importantíssimas, né? O que é que potencializa a dinâmica e o que é que reduz a dinâmica nesse sistema complexo que você está estudando, observando. E eu só vou fechar aqui, gente, depois a gente abre para as falas, tá ok? Então, aqui nós temos uma atividade prática, vocês vão entrar no simuladorzinho de trânsito aqui, fazer alterações no sistema, brincar. Isso aqui é para vocês brincarem, e é uma pergunta para discussão, né? O que é que ajuda ou atrapalha o fluxo, como surgem engarrafamentos sem motivo aparente, e aí vocês vão atrás lá das características complexas para entender um pouco dessas concepções aí, desse brincar aí com o simulador. Tá? E uma provocação final que a gente já vem fazendo de algum tempo, né? Sistemas complexos estão em toda parte. Compreendê-los ajuda a lidar com desafios globais. Global aqui não é só a questão ambiental do globo terrestre, não. Global são os olhares globais, né, que a gente tem, não totalizantes, né, universais, mas não totalizantes, que a gente tem sobre os nossos objetos de pesquisa. Então, identifiquem seus objetos de investigações, características da complexidade. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Essa apresentação vai ficar, e eu sei que tem aí tem mãos levantadas ou não, como é que tá? Tá tudo bem aqui? Tem uma pergunta Cadê? Sumiu. Da Rebeca. A Rebeca pergunta se a auto-organização se assemelha à autopoiese, se é a mesma coisa ou não. É a mesma coisa.
Autopoiese e auto-organização é a mesma coisa. São termos da mesma estrutura de organização sistêmica. Eu vou pedir licença a vocês, gente, porque eu tenho que ir para a mesa de abertura do Sintergel, mas a discussão continua, tá? Retornando lá da abertura, eu volto para a gente continuar a discussão. Vocês vão fazer as apresentações dos trabalhos. Não sei se vocês querem que eu pare a gravação para as apresentações do trabalho, Daniel, o que é que você acha? Até para o vídeo. Acho que você pode deixar, não tem problema, não. Eu queria parar, porque o vídeo vai ficar muito grande se eu deixar até o final. Então, e as discussões eu sei que são calorosas e vão continuar aí fortes. Né? Tá ok? Então, professor, esse vídeo você disponibiliza ele para a gente depois? Sim, vai ficar lá no nosso grupo de pesquisa, lá no canal. Vou deixar aqui o link para vocês. Foi ótimo a gente ter feito o trabalho, porque essa aula de hoje ficou muito mais fácil a gente ter feito o trabalho antes de compreender ela. Então, esse estudo dirigido funcionou, viu? Professor, coloca no grupo do WhatsApp também, por favor, o link. Coloco sim, assim que ele gravar todo, porque tem o tempo de transferência. Né? Assim que tiver gravado, eu já baixo e deixo lá também no nosso WhatsApp. Tá bom? E na semana que vem nós vamos ver uma perspectiva mais social disso. Tá? Como é que a gente faz um deslocamento para uma perspectiva social. Ok? Obrigada, professor. A aula foi ótima. Que bom, que bom. A gente fica com receio, mas vocês já estão demais, vocês já são totalmente complexos. Está muito bom. Eu acho que a gente está formando uma turma maravilhosa de complexidade aqui. Tá? Valeu. Daqui a pouco eu volto. Na mesa eu volto. Ótimo. Boa mesa. A gente vai continuar aqui com o nosso divertimento de quinta-feira.